Prepare-se. A partir de agora, o show vai começar. 5, 4, 3, 2. Leandro Souza. Sou eu mesmo, Leandro Souza. E agora fique com mais um episódio do podcast Comenta na Voz. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual momento que você estará ouvindo o nosso podcast Comenta na Voz dessa semana. Mas claro que o assunto de hoje, você já sabe, não é de estranhar, é a Copa do Nordeste. Claro, temos os finalistas e olha como a torcida foi grande para termos Ceará e Fortaleza, para termos o futebol cearense dentro das finais, da grande final, né, da finalíssima da Copa do Nordeste. Foi uma pena realmente a gente não ter esse clássico rei na final, mas claro, a gente projetava uma final. Você que viu o episódio passado, a gente projetava uma final entre Ceará e Bahia. É claro, a torcida nossa era para ter Ceará e Fortaleza, mas dentro de campo e dentro das produções das equipes, a gente tinha como favorito, claro, Ceará e Bahia, e foi o que deu. Claro, o Bahia um pouquinho mais de dificuldade, foi nos pênaltis, tudo bem, mas a gente fala desse jogo daqui a pouco. Vamos primeiro falar do primeiro jogo, né? Vamos pela ordem cronológica. Primeiro jogo, Ceará e Vitória, né? O Ceará venceu por 2-0, tranquilo, sabe? Conseguiu os 2 gols de forma tranquila. Teve o jogo, os 90 minutos e mais os acréscimos controlado, né? O Ceará não teve nenhum momento ali o jogo. Teve no início da partida, o Vitória foi para cima, fez uma pressão mais forte, mas depois o Ceará, na sua tranquilidade, no seu formato, na sua ideia de jogo, manteve o jogo sob controle durante toda a partida, não somente os 90 minutos e os acréscimos também. Então foi até pouco, 2-0, né? Acho que o Ceará não quis se cansar muito. Tem jogo na terça-feira pela Sul-Americana e foi lá não, né? Deixou o Vitória vir aqui em Fortaleza e fez o dever de casa tranquilo, 2-0. Como eu falei, manteve o jogo sob controle todo o tempo e conseguiu aí mais uma vez chegar à final da competição de forma invicta. O Ceará vai buscar aí um tricampeonato, um bicampeonato, né? Dois anos seguidos e de forma invicta. O Ceará pode ser campeão mais uma vez de forma invicta na competição. Mais tarde, no outro jogo, a gente torcia muito para a equipe do Fortaleza, mas sabíamos que ia ser bem difícil. E foi. Foi um jogo meio truncado, não foi um jogo de muitas oportunidades, mas durante os 90 minutos e os acréscimos, o Bahia foi incompetente em conseguir marcar pelo menos um golzinho. Reforço para o jogador Rossi, que realmente perdeu, pelas minhas contagens, pela minha análise, pela minha observação, perdeu pelo menos 3 chances de gol. Uma tá certa, ele foi um balaço que ele deu na trave, que até os narradores brincaram que a trave estava balançando até agora. Mas outros 2 gols aí que realmente faltou um pouquinho mais de capricho, um pouquinho mais de técnica na hora da conclusão. Mas acho que o Bahia já era para ter sido vencedor nos 90 minutos e não conseguiu. Foi para os pênaltis. Aí pênalti não é loteria, pênalti é calma, tranquilidade e treino. E melhor para a equipe do Bahia, que venceu nas cobranças do tiro livre da marca do pênalti e conseguiu também chegar à final da competição. Bom, esse jogo do Bahia e do Fortaleza, ou do Fortaleza e Bahia, já que Fortaleza era o mandante, o Fortaleza ainda não se encontrou com o Enderson Moreira. O Enderson Moreira ainda não encontrou a sua ideia de jogo, ou a ideia de jogo dele é essa mesmo para o Fortaleza.
Nós não entendemos a escalação com 3 volantes, sabe? O Gustavo Blanco pode ter uma função melhor na equipe, mas ontem no primeiro tempo não conseguiu se achar. Quando o Anderson botou o Matheus Vargas, o time até cresceu um pouquinho mais de produção, mas foi totalmente improdutivo. Sabe? Não lembro aqui de chutes a gol do Fortaleza ou chances do Fortaleza, a não ser um chute aí no primeiro tempo ainda do Wellington Paulista do meio de campo, quando o goleiro do Bahia estava mal colocado ou estava adiantado. Fora isso, eu não lembro de jogadas do Fortaleza, não lembro de jogadas de profundidade, de triangulação, de ultrapassagem. Sabe, o Fortaleza está muito, mas muito aquém de um time competitivo. Pode dizer que o Fortaleza saiu com 70% ou quase 70% de aproveitamento na competição, mas são resultados que mascaram a produção dentro de campo. Vinha de vitórias consecutivas, mas vitórias na base da raça, na base do sufoco e contra times, claro, respeitando todos os times da Copa do Brasil, mas contra times medianos para baixo, né? Lembrando que o Fortaleza teve no tempo normal apenas uma derrota na competição, mas foi contra o Santa Cruz, que não ganhou de ninguém, exceto da equipe do Fortaleza, tá? Então, acho que a diretoria afunilando agora a temporada, chegando as portas aí do Campeonato Brasileiro da Série A, eu acho que o Fortaleza tem que repensar muita coisa na sua comissão técnica, tá? Porque a produção que é bom, em números tudo bem, de aproveitamento, mas a produção dentro de campo está bastante complicada. E a gente torcia para chegar a Ceará e Fortaleza na final, porque aí poderíamos ter até 10 clássicos rei na temporada, né? Já tivemos um pela Copa do Nordeste, né? Vamos ter mais outro pelo Cearense. Se tivéssemos esses mais 2 das finais da Copa do Nordeste, seriam 4, mais 2 da Copa do Brasil, que vão se enfrentar, já está decidido, né? O sorteio vão se enfrentar Ceará e Fortaleza, mais 2 do Campeonato Brasileiro, 8, e aí possivelmente mais 2 do Campeonato Cearense. Se chegar à final, Ceará e Fortaleza, teríamos 10, né? Então podemos ainda ter 8, né? 8 clássicos entre Ceará e Fortaleza na competição. Então é muita coisa ainda para Ceará e Fortaleza. Mas agora, falando especificamente da final, já que a torcida parou por aqui, né? A torcida de nós termos um clássico rei acabou. Então vamos focar agora no que realmente vai acontecer, que é a final entre os estados da Bahia e do Ceará, entre o time do Ceará e entre o time do Bahia. Não vou ficar em cima do muro, não é porque eu torço pelo futebol cearense que eu vou puxar brasa para a sardinha do Ceará. Vai ser uma final equilibrada? Sim. Vai ser uma final em 2 jogos que equilibra mais ainda? Sim. Mas vejo isso falando como analista esportivo. Isso vendo a produção dos times. Isso analisando elenco, analisando produção, analisando a ideia de jogo. Vejo o Ceará sim como favorito. Até porque se fosse apenas um jogo, uma bola parada, um erro do juiz, algo assim, o Bahia poderia vencer a partida por 1-0 e ser campeão, ou ir para a penalidade e acabar sendo campeão. Mas são 2 jogos, então 2 jogos vejo a equipe do Ceará com mais condições de ser campeão. Até porque as equipes vão jogar no meio de semana com a Copa Sul-Americana, né? Vão ter times internacionais para não deixar o time 100% focado nas decisões da Copa do Nordeste, mas isso não impede que o Ceará e Bahia façam, possivelmente, né? Acho que os jogos estão marcados aí para os 2 próximos finais de semana, aí vai depender da TV e de outras coisinhas mais, mas possivelmente as finais serão nos próximos 2 finais de semana. Então 2 jogos, vejo o Ceará bem mais equilibrado. O Bahia tem alguns jogadores que subiram de produção com o Dado Cavalcante desde a temporada passada, inclusive conseguiram se livrar do rebaixamento. Houve aí acréscimos de contratações pontuais também para a equipe do Bahia que reforçaram esse time.
principalmente ali no meio de campo o Tassiano, que veio da equipe do Grêmio, que era reserva lá no Grêmio, mas praticamente participava de todas as partidas, entrava bem, então veio reforçar esse meio de campo do Bahia, e o Bahia é um time forte, tanto é que tá aí, chegou na final da competição. Mas vejo o Ceará mais encorpado, tá? Mais uma vez, caro amigo e cara amiga, telenauta, internauta conectado aqui no seu podcast Comenta na Voz toda semana, tanto pelo site da Voz do Repórter, www.vozdoreporter.com, como pela minha página no YouTube, a página do Leandro Souza, como no Spotify, como no Google Podcast. Eu não sei onde você está ouvindo o nosso podcast, mas nós estamos em todas essas plataformas. Você já me conhece, já sabe a minha maneira de analisar. Não é por torcer para o Ceará, mas é pelo elenco e pela produção atual. Vejo o Ceará bem mais favorito. Até agora eu não errei, né? Os 4 aí da semifinal eu apostava em Ceará e Bahia, torcendo para ser Ceará e Fortaleza. Não foi, mas a gente sabia que Ceará e Bahia eram os favoritos. Chegaram na final e vejo agora nessa final o Ceará favorito. Vai ser campeão, Leandro, o Ceará? Não sei. Se o Ceará já fosse campeão, não precisaria mais nem jogar, dava a taça para o Ceará e acabou a Copa do Nordeste. Não é assim. Futebol não é bem uma caixinha de surpresas, porque nós só temos 3 resultados. Ou o time ganha, ou o time empata, ou o time perde, tá? Como vai ganhar, como vai perder e como vai empatar, aí sim podemos ter surpresas. Mas fora isso, eu vejo o Ceará muito, mas muito favorito. Vai ser campeão? Repito, não sei. Mas a tendência é que o Ceará tenha 2 partidas fácil. Se vai ganhar as 2, vai ganhar uma, ou os 2 jogos pode ser empate para penalidade, não sei. Mas vejo o Ceará hoje, antes de começar a primeira partida da finalíssima da Copa do Nordeste, vejo o Ceará sim favorito a levantar mais uma vez a orelhuda da Copa do Nordeste. A Lampions League, como alguns gostam de fazer essa analogia com a Champions da Europa. Mas tudo pode acontecer, inclusive nada, como eu falo também. Vejo o Ceará amplamente favorito. Agora o jogo só se decide no final da segunda partida, se não tivermos cobranças livres à marca do pênalti. Mas vejo o Ceará aí com um time muito mais arrumado, com um time muito mais preparado, inclusive, para ser campeão. Vai ser fácil? Não. Vai encontrar pela frente um adversário muito difícil, um adversário também preparado, um adversário também com uma produção muito boa. Mas vejo o Ceará mais time. Tá? Se vai traduzir isso nas 4 linhas, não sei. Mas vejo o Ceará também mais time para esses 2 jogos da final. Só parabenizar também que foi uma grande competição, nesse momento ainda pandêmico que vivemos, mas tivemos grandes jogos. No início demorou a engrenar, sabe? No início nós tivemos aí jogos ruins, jogos de doer os olhos, mas também era a fase dos times e também o nível de alguns times realmente ficou um pouco a desejar nessa competição, também devido à pandemia. A arbitragem também demorou a engrenar um pouquinho, tivemos jogos complicados no quesito arbitragem, mas enfim, no final chegaram os 2 melhores times e vamos ter com certeza uma grande final, coroando mais uma vez essa competição que já caiu aí nas graças não só dos nordestinos, viu? Nas graças de todo o Brasil, de todo o país, quiçá até em outros países, porque realmente é uma competição organizada, uma competição que a gente vê um nível crescendo a cada ano, tá? E só ressaltando aí mais uma vez a hegemonia do futebol, dentro do futebol nordestino, a hegemonia de Ceará e da Bahia, né? Do estado do Ceará e do estado da Bahia. É o 3º ano consecutivo que chega um time cearense na final. Tivemos 2019, o Fortaleza foi campeão. 2020, o Ceará foi campeão. E agora em 2021, o Ceará está na final de novo, podendo ser bicampeão seguido, né? Invicto novamente. Tá? Então, muito boa a hegemonia aí, tanto de Ceará, do estado do Ceará, como do estado da Bahia. E mais uma vez, dos times do Ceará, da equipe do Ceará, como da equipe do Bahia também, que chegam mais uma vez
a final. E lembrando que o Vitória é o grande campeão, junto com o Sport, né? Mas é um dos maiores vitoriosos da competição. Então você vê a hegemonia aí do estado do Ceará e do estado da Bahia nessa competição. E claro, também fazendo protagonismo do futebol a nível nacional, porque Ceará foi o melhor colocado nordestino no Campeonato Brasileiro de 2020. A gente torce esse ano para que os times nordestinos na competição também se saiam bem, consigam vagas aí em Copas internacionais e não vão brigar por rebaixamento, e sim brigar por vagas em competições internacionais. Quem sabe até uma Libertadores aí para um time nordestino retornar, como seria bom. Tá ok? Então, bom, rapidinho mais uma vez, mais um podcast Comenta na Voz, hoje trazendo aí essa que foi a semifinal da Copa do Nordeste e projetando uma final, projetando aí o que pode acontecer na final da competição. Agora, tirando o analista de lado e falando de torcedor, vamos torcer aí para o Ceará ser bicampeão da competição e de forma invicta, que aí daria um know-how muito grande para o Ceará e uma força muito grande para continuar na Sul-Americana e entrar de cabeça erguida no Brasileirão da Série A, tá ok? Então, podcast Comenta na Voz toda semana aqui pela sua web rádio Voz do Repórter. 10 anos com você, 10 anos trazendo informação, notícias, análise e transmissões ao vivo para você, meu amigo, para você, minha amiga telenauta conectado. Gostou? Se está no YouTube, deixa seu like, se inscreve no canal. Se está pelo Spotify, pelo Google Podcast, divulgue nas suas mídias, nas suas redes sociais. Vai lá no site da Voz do Repórter, www.vozdoreporter.com. Vá lá e deixa a sua notícia, deixa a sua sugestão, deixa a sua crítica e veja todos os quadros que temos lá no site da Voz do Repórter. No meu canal do YouTube e também na Voz do Repórter nós temos o Tech Giro, o seu giro de tecnologia comigo, Leandro Souza, a cada 15 dias, esse quadro aí também no site e também no meu canal do YouTube. Tá ok? É para você todos esses produtos que fazemos aqui na Voz do Repórter. Vou ficando por aqui, agradecendo a sua audiência, sua paciência. Fiquem com Deus e até a próxima semana com mais um episódio do podcast Comenta na Voz. Muito obrigado por ter ficado conosco até o final do nosso episódio do podcast Comenta na Voz. Divulguem para os seus amigos em suas mídias sociais, para a sua família, enfim, faça crescer aí a audiência do podcast Comenta na Voz. Ele que está além do site da Voz do Repórter, www.vozdoreporter.com, também está lá no meu canal no YouTube, canal do Leandro Souza, como também nas plataformas de podcast aí que você já conhece, no Spotify e também no Google Podcast. Dá uma procurada lá no podcast Comenta na Voz. Muito obrigado a todos, compartilhem e até o próximo episódio, se Deus quiser.